Bom dia, galera, que é a professora Genária, professora de português de vocês. Hoje eu tô trazendo aqui um vídeo curto, na qual a gente vai trazer um resumo sobre os termos essenciais da oração. Vocês já estudaram o que é uma oração, sabe que para ser uma oração tem que ter a presença do verbo. Então, agora a gente vai conhecer os termos essenciais da oração. Nós temos dois termos essenciais, tá? Olha a palavra, essenciais, ou seja, não pode ter uma oração sem um desses dois termos. Há uma oração que pode existir sem o sujeito, mas não tem oração sem predicado. Existe oração sem sujeito? Sim. Sem o predicado? Não, não pode ter oração sem predicado. Hoje nós vamos ver os tipos de sujeito, tá? Próximo vídeo a gente estuda o predicado. Hoje, sujeito. Então, o que é o sujeito? Sujeito pode ser uma sentença, pessoa, ou pode ser uma expressão que se refira ao verbo. Por isso a gente estuda o verbo antes de tudo. Pegue o caderno de vocês, caneta e faça as suas anotações. De preferência desta mesma forma aqui, tá? Que fica fácil de você compreender na hora de estudar e fazer suas atividades. Vamos, por exemplo? Maria saiu de casa. Maria saiu de casa. Professora, eu posso fazer aquela pergunta ao verbo e descobrir o sujeito? Sim, pode. A maioria das vezes vai dar certo. Vamos ver? Quem saiu de casa? Maria. Logo encontrei o sujeito. Podemos estar classificando o sujeito em simples, composto, oculto, indeterminado e esses casos especiais que são as nossas oração sem sujeito. Agora faça essa anotação dessas dicas no caderno de vocês. Primeira dica é estar fazendo a pergunta ao verbo. Segunda dica, não pode ter preposição, tá? Não pode ter preposição antes do núcleo do sujeito. Preposições, todo mundo já estudou, sabe que é uma preposição de, ao, em, aos e outras, né? Então, vamos lá. Não pode aparecer uma preposição antes do núcleo do sujeito. Isso é uma dica. Vamos para o núcleo do sujeito. O que é, então, o núcleo do sujeito? Núcleo do sujeito vai ser aquela palavra mais importante dentro do sujeito, que às vezes o sujeito pode estar composto de mais de uma palavra. E aí vai ter uma que será o núcleo, uma que será a mais importante. Ao exemplo, as flores amarelas enfeitam o jardim. Ah, posso fazer a pergunta ao verbo? Posso. Quem enfeita o jardim? As flores amarelas. Olha só, o meu sujeito é as flores amarelas, tá bom? Nós temos aqui um artigo, nós temos substantivo e nós temos aqui um adjetivo, né? Dentro desse meu sujeito, qual seria a palavra mais importante? Seria o substantivo flores. Então, esta palavra é chamada núcleo do sujeito. É esse núcleo que não pode ter preposição antes. Isso aqui é artigo. Não pode ter preposição antes do núcleo do sujeito. Agora vamos para o nosso sujeito simples. Regra. Aí você anota. Sujeito simples, regra. Apresenta apenas um núcleo. Eu já sei o que é um núcleo, agora eu tenho que saber identificar. Meus avós moravam em outra cidade. Olha só, quem morava em outra cidade? Meus avós. Meus avós é o sujeito. A palavra avós é o meu núcleo. Se eu encontrei um núcleo, meu sujeito eu chamo de simples. Agora vamos para o sujeito composto. Qual é a regra do sujeito composto? Apresenta dois ou mais núcleos. Vamos para o exemplo.
Um exemplo. Pedro e seu pai gostam de futebol. Quem gosta de futebol? Pedro e seu pai. Toda essa sentença aqui, ó, é o sujeito. Pedro e seu pai. Aí aqui dentro nós temos palavras que são mais importantes, que serão nossos núcleos. Pedro, ó, substantivo Pedro, substantivo pai. Um núcleo, dois núcleos, né? Primeiro núcleo, segundo núcleo. Então, eu vou chamar de sujeito composto. Agora, nós vamos para o nosso sujeito oculto, que também pode ser chamado de elíptico ou desinencial. Por que desinencial? Que eu vou estar prestando atenção na desinência verbal. No finalzinho do meu verbo, eu vou estar prestando atenção. Vamos, por exemplo, eu, opa. Vamos primeiro para a regra. Pode ser determinado pela desinência verbal. Exemplo, comprei um celular novo. Toda essa oração é composta do predicado. Lembra? Podemos ter oração sem sujeito, mas não sem predicado. Pelo meu final do verbo, olha só, desinência aqui, eu suponho que seria eu. E ele está oculto, então eu chamo o sujeito de oculto, elíptico ou desinencial. Que às vezes uma gramática vem trazendo só elíptico, outro livro traz desinencial. Então você tem que saber que o sujeito oculto, ele pode ser chamado de elíptico ou de desinencial também. Outro exemplo, gostamos de música. Olho para o final do verbo, sei que tudo isso é o predicado. Pelo final do verbo, eu suponho que seria nós. Então, se o pronome não está aparecendo, eu vou chamar de sujeito oculto. E agora vamos para o sujeito indeterminado. E vamos saber quais são os tipos de sujeito indeterminado. Quando é que ele pode ocorrer, né? Os tipos de casos para que ocorra o sujeito indeterminado. Primeiro, a regrinha dele é qual? Não pode ser identificado. No oculto, eu posso identificar, olha só. Aqui seria o eu, aqui seria nós, mas no indeterminado, eu não posso identificar, ok? Vamos lá. Primeiro caso que o meu sujeito pode ser chamado de indeterminado. O verbo tem que aparecer na terceira pessoa do plural. Aí eu tenho que saber que a terceira pessoa do plural é eles. Então, aí inicia uma frase que tenha verbo na terceira pessoa. Olha só, falaram mal dela. Esse verbo aqui, falar, está na terceira pessoa do plural. Chamo de sujeito indeterminado. Segundo caso, um pouquinho mais complicado, é quando aparecer o C, esse SE, que é uma partícula, tá? Ela é chamada de partícula que indetermina o sujeito. Ou seja, se ela aparecer, aquele sujeito será indeterminado, tá? Mas não é apenas ela aparecer. Temos uma regra. A regra é um verbo, mais o ser e mais preposição. Se aparecer desta forma, aí eu vou chamar o sujeito de indeterminado. Vamos ver um exemplo? Precisa-se de serralheiro. Ah, professora, serralheiro aqui não é o sujeito? Vamos analisar. Precisa-se de serralheiro. O que eu disse lá nas dicas? Que não pode ter preposição antes do núcleo. Então, se serralheiro fosse um núcleo do sujeito, teria preposição. Isso o torna impossível. Serralheiro não pode ser o meu sujeito. Então, como que eu chamo isso aqui? Sujeito indeterminado. Partícula, verbo, preposição. Tá? Vamos ver agora as nossas orações
sem sujeito. Vamos ver esse caso aqui da oração sem sujeito. É quando o meu verbo for fenômeno da natureza. Exemplo, choveu ontem. Eu sei que o verbo aqui, chover, é um fenômeno da natureza. Então, eu vou chamar de oração sem sujeito. Quando eu tiver o verbo haver, com sentido de existir. O exemplo, havia muitas crianças lá. Existiam muitas crianças lá. Haver, com sentido de existir, oração sem sujeito. Outro caso, o verbo fazer como tempo decorrido, tempo que se passou. Faz 10 anos que não vejo meu tio. Faz 10 anos, tempo decorrido, tempo passado. Chamo de oração sem sujeito. Até agora, tudo bem explicado? Todo mundo está compreendendo? Então, vamos fazer uma pesquisa sobre os nossos verbos impessoais, tá? Faça essa pesquisa no caderno, verbos impessoais, porque os verbos impessoais estão diretamente ligados à oração sem sujeito. Então, eu quero essa pesquisa de vocês no caderno, tá? Escreve lá, pesquisa, segundo bimestre, oração sem sujeito, verbos impessoais. Então, a pesquisa é sobre os nossos verbos impessoais. Vamos realizar aqui essa atividade, né? Classifique o sujeito da oração. As professoras estão em reunião. Quem está em reunião? As professoras. Logo, meu sujeito é simples. Por que simples? Porque eu achei professora como o meu único núcleo do sujeito. Já amanheceu. Eu sei que amanheceu, fenômeno da natureza. Então, a minha oração é sem sujeito, né? Vamos ver aqui. Ontem adormeci na escola. Olha só, pelo final do verbo, a desinência, eu percebo que seria eu. Isso ocorre, eu chamo de sujeito oculto. Havia uma multidão no julgo. O que acontece com o verbo haver, com sentido de existir? Chamo de oração sem sujeito. Então, é isso, gente. Nós vimos todos os tipos de sujeito, vimos essas atividades. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Faça suas anotações, reveja o vídeo, tá bom? Um abraço para todos e bons estudos!